Oi, gente, tudo bem? Aqui quem está falando é a professora Kathleen. Bom, a última aula ficou faltando a gente falar de homeostase e a EP de vocês já trata de homeostase. Então, eu resolvi gravar esse vídeo para auxiliá-los na compreensão desse conceito e na resolução da AEP, tá bom? Então, vamos lá. Esse início desse grupo de slides aqui, a gente já discutiu em sala de aula e a gente já viu uma parte dele, né, lá na sala de aula. Então, eu vou passar rapidinho só para a gente relembrar, tá? Então, nesse primeiro momento, a gente vai falar dos níveis de organização do sistema, né, do corpo humano. Então, a gente falou sobre isso, né? O primeiro nível para a gente compreender do que o nosso organismo é composto, como que ele funciona, a gente precisa ter em mente que o nosso corpo é composto de átomos, né? Esse é o nível mais básico de organização do nosso corpo. Então, ele é composto de átomos: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fosfato, enxofre, sódio, potássio, cloreto, cálcio, etc. Tá? Então, esses são os átomos que compõem o corpo. Esses átomos eles vão se unindo através de ligações químicas e organizando essas moléculas. As proteínas, os lipídios, os carboidratos, os ácidos nucleicos, né? Então, aqui na figura, a gente consegue visualizar, por exemplo, deixa eu pegar uma caneta aqui, uma apontadora laser, uau, olha isso, tudo bom, apontadora laser, ótimo. Então, olha só, aqui nessa figura, a gente consegue visualizar a organização de um aminoácido, né? Então, o aminoácido é composto por átomos. E os aminoácidos se unem formando as proteínas, né? Então, as proteínas que existem no nosso corpo, e vocês vão ouvir muito ao longo dos estudos de vocês, ouvir falar de proteína de um lado, proteína do outro, enzima de um lado, fazendo isso, aquilo no nosso corpo. Tamanha a importância que essas moléculas têm no nosso corpo, tá? Então, as proteínas são formadas por aminoácidos. Esses aminoácidos se unem, formam proteínas que têm diversidade de funções no nosso corpo. Beleza? Depois dos aminoácidos, aqui embaixo, a gente tem a estrutura dos lipídios, né? Isso aqui é um ácido graxo. O ácido graxo, a união de ácidos graxos de algumas maneiras que vocês vão aprender lá na bioquímica, forma os lipídios que compõem nosso corpo. Da mesma forma, os carboidratos, a gente tem estoque de... Isso aqui é uma molécula de carboidrato, formada por também carbono, hidrogênio e oxigênio, e que formam o estoque de energia do nosso corpo, da mesma forma que os lipídios, mas os carboidratos são mais facilmente metabolizados, tá? Vocês vão aprender tudo em bioquímica. E a gente tem também, formando esse último grupo de moléculas que compõem nosso corpo, que são os ácidos nucleicos. Aqui a gente tem um nucleotídeo. Os nucleotídeos são compostos também por diversos tipos de átomos, como vocês podem ver aqui. Eles se organizam de forma específica, formando os ácidos nucleicos, tá? Então, o nosso corpo é formado por átomos que se organizam formando essas moléculas. E aí essas moléculas vão se organizando de determinada forma específica também para realizar as suas funções, tá? Então, se a gente partir para o terceiro nível aqui de desenvolvimento da organização do corpo, a gente chega nas células, né? As células são as unidades básicas da vida, né? É a célula em funcionamento adequado que nos mantém vivo. Se uma célula para de funcionar, a gente começa a ter ali um desequilíbrio nas funções do nosso corpo, tá? Se um conjunto maior de células parar de funcionar, a gente pode ter uma disfunção bastante importante que nos leva a uma doença. Enfim, essas células elas são organizadas por moléculas. Então, aqui a gente tem uma proteína, aqui a gente tem carboidratos, aqui a gente tem fósforo, né? Essa cabeça aqui, ó, fosfolipídios, que são essas caudas aqui que se direcionam para a parte central, que compõem então a membrana plasmática da célula, tá? Só então na membrana plasmática da célula a gente já encontra 3 dessas moléculas que compõem nosso corpo. Dentro da célula, na região do núcleo celular,
a gente encontra os ácidos nucleicos, mais especificamente o DNA e o RNA, que é produzido aqui também, e depois ele segue seu destino para realizar suas funções fora do núcleo. Mas vocês vão compreender melhor essa organização da célula durante a disciplina de Biologia e Bioquímica, tá? Então, só entendam que o nosso corpo, o nível de organização dele, começa nos átomos que formam moléculas que se organizam formando as células. E as células, elas vão se unir, formando o nosso organismo, formando diferentes tipos de... O que está acontecendo aqui? Tecidos, aqui. Formando os diferentes tipos de tecidos, tá? Então, no nosso corpo existem 4 tipos principais de tecidos, que são epitelial, nervoso, conjuntivo e muscular, tá? São esses 4 tipos principais de tecidos no nosso corpo. Todos esses tecidos são compostos por células. Então, se a gente pegar um músculo, a carne, que a gente se alimenta todos os dias, tá? A carne, ela é composta por milhões de células. Aquele pedaço de carne que você come é composto por milhões de células. De onde vem aquele pedaço de carne? De um bovino, por exemplo, né? Então, o bovino é composto por milhares de células da mesma forma que o nosso corpo, tá? O corpo humano. Então, quando a gente está se alimentando com a carne, a gente está ingerindo células, tá? Células que, nesse caso, por serem células musculares, são riquíssimas em proteína. Proteínas que dão a estrutura da célula muscular, que auxiliam a célula muscular a executar a sua função, tá? Então, por isso que a gente, quando se alimenta com carne, é dito que a gente se alimenta com um alimento rico em proteínas. E as proteínas estão dentro das células. Então, assim, eu estou dando ênfase nisso porque, às vezes, eu percebo que alguns alunos têm um pouco de dificuldade de visualizar aonde estão as células no nosso corpo, tá? As células do nosso corpo são como os tijolos que formam a estrutura de uma casa, beleza? Então, na nossa pele, a gente observa a nossa pele como sendo um tecido íntegro, né? Mas esse tecido, ele é formado por células, milhões de células. Então, observem a pele de vocês. Isso que vocês estão tocando são células, colocadas uma ao lado das outras, tá? Para formar esse tecido, que é o tecido epitelial estratificado, pavimentoso, que forma o nosso corpo. Vocês vão aprender na morfo, que é isso que eu acabei de falar. Tudo bem, gente? Então, assim, no nosso corpo, células que têm funções semelhantes, elas se aglomeram, se juntam para executar a função de determinado tecido, tá? Então, vamos lá, existem 4 tipos de tecidos, todos esses que eu falei. Tecido epitelial, tecido muscular, nervoso e conjuntivo, cada um executando a sua função. Tecido epitelial, revestimento e proteção do corpo. Tecido muscular, contração, movimentação, condução de alimentos, por exemplo, ao longo do trato gastrointestinal. Como que o nosso estômago, como que o nosso esôfago e intestino se movimentam? Porque tem musculatura lá, tá? Então, o tecido muscular, ele movimenta, ele contrai. Tudo que se movimenta no nosso corpo é porque tem um tecido muscular associado. Tudo bem? Tecido nervoso. Tecido nervoso é o principal tecido que comanda as nossas funções, tá? Está presente no sistema nervoso central e no sistema nervoso periférico. Vocês vão aprender aqui na fisiologia mais para frente, mais a respeito do sistema nervoso. E o tecido conjuntivo, a gente também já colocou no quadro na aula passada, lembram? O tecido conjuntivo, ele é composto pelos ossos, pelo tecido adiposo, pelos tecidos de preenchimento de espaços. O tecido conjuntivo está presente entre tecido epitelial e tecido muscular, entre tecido muscular e tecido nervoso. O tecido conjuntivo forma o nosso sangue, as articulações, tá? Então, assim, a gente fala que o tecido conjuntivo, ele recebe esse nome, se eu não me engano, mudou até o nome do tecido conjuntivo. A professora de morfo vai falar a respeito disso com vocês. Mas, enfim, o tecido conjuntivo, ele preenche, ele faz preenchimento de espaços no nosso corpo, além de executar funções super importantes, como o tecido conjuntivo, que é estoque de energia, o
tecido, o sangue, que transporta oxigênio e outros nutrientes para as nossas células se manterem vivas. Ok? E aí, daí esses tecidos eles vão se organizar. Aqui eu falo um pouquinho a respeito de cada tipo de tecido, onde eles estão presentes e tudo mais. O tecido epitelial é responsável pela formação das glândulas do nosso corpo, tanto glândulas exócrinas quanto glândulas endócrinas. O músculo estriado esquelético, cardíaco e liso, que existem no nosso corpo. Esquelético associado aos ossos, cardíaco associado ao coração e o músculo liso associado com órgãos que são ocos, como o estômago, o intestino, vasos sanguíneos, coração não, esquece, músculo estriado cardíaco, coração, útero, vesícula urinária, tá? Então, esses órgãos que são ocos, exceto o coração, são formados por músculo liso, tá bom? O tecido nervoso, então, está espalhado aí por essa rede que compõe nosso corpo, que é sistema nervoso central, composto pelo encéfalo e medula espinhal, e o sistema nervoso periférico, que são todos esses nervos aqui que estão em azul nesse bonequinho aqui. Tudo bem? O tecido conjuntivo, então, que compõe aí essa diversidade de tipos de tecido, tecido adiposo, sangue, tecido conjuntivo, tecido cartilaginoso, tecido ósseo, tecido conjuntivo frouxo. Aí esses tecidos, eles se unem para compor os nossos órgãos. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, a parede do estômago, né, e a gente observar do que é composta a parede do estômago, né? A parede do estômago é composta por tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso, que está entre as duas camadas de tecido muscular que existem no estômago. E ainda por fora, o estômago é revestido por um tecido epitelial, tá? Então, olha só, esses tecidos se organizam no nosso corpo para formar os órgãos, tá? E aí a gente entra nos sistemas, né? Os órgãos se organizam formando sistemas. E aí a gente listou no quadro também os sistemas que compõem o corpo humano. Então aqui a gente tem sistema cardiovascular sendo evidenciado, sistema digestório, aparelho respiratório, aparelho urinário, aparelho ou sistema esquelético, sistema muscular, sistema nervoso, não, sistema linfático, sistema nervoso, sistema endócrino e os sistemas reprodutores masculino aqui e feminino aqui. Beleza? Então esses são os sistemas que compõem nosso corpo e são eles que conduzem as funções do nosso corpo que nos mantêm vivos, tá? Então a gente estuda, que nem eu falei para vocês aqui na fisiologia e nas outras disciplinas, a gente estuda os sistemas de forma isolada, mas a gente tem que lembrar sempre que esses sistemas funcionam de forma dependente um do outro, tá? Então, por exemplo, quem regula a nossa pressão arterial? A gente tem pelo menos 4 sistemas que são super importantes para a função do sistema para a manutenção da pressão arterial. Sistema nervoso, sistema cardiovascular, sistema urinário e sistema endócrino, tá? Então, existe uma dependência entre eles. Quando a gente for estudar sistema nervoso, eu vou falar alguma coisa de pressão arterial. Quando eu for falar de cardiovascular, também. Urinário, também. Endócrino, também. Mas vocês têm que, quando vocês estiverem na prática clínica de vocês, atendendo um paciente, conversando com alguém, vocês têm que lembrar que a pressão arterial aqui que a gente estudou no sistema endócrino é a mesma pressão arterial que é influenciada pelo sistema urinário, cardiovascular e nervoso. Então, quando vocês terminam o curso de fisiologia, vocês têm que ser capazes de observar o corpo humano como um todo e compreender qual parte dos sistemas está sendo mais importante para determinar aquela variável fisiológica que você está analisando no momento, como, por exemplo, a pressão arterial, para você poder dar orientações para o seu paciente. Tudo bem, gente? Então, tá bom. Então, o nosso corpo ele é composto por esses diversos sistemas. E esses diversos sistemas que está mostrando aqui nesse quadro, eles funcionam
para manter um ambiente interno do nosso corpo o mais estável e equilibrado quanto possível, para que as nossas células consigam se manter vivas e realizar as suas funções, tá? A gente pode fazer aqui um paralelo entre organismos unicelulares como bactérias e organismos pluricelulares e complexos como o corpo humano. Uma bactéria, ela é uma célula somente. Deixa eu pegar aqui uma caneta agora para eu desenhar um pouquinho. Uma bactéria, ela é uma célula somente, né? Vamos desenhar aqui uma Escherichia coli. Então, ela é uma célula. Essa célula, tudo que ela precisa, ela vai pegar da onde para sobreviver? Desse espaço onde ela está, desse meio externo aqui onde ela está. Então, se essa bactéria encontrar aqui uma molécula de glicose, ela vai se alimentar dessa molécula de glicose. Ela vai jogar enzimas, ou ela vai colocar essa glicose para dentro dela e destruir a glicose lá dentro e vai gerar o ATP, a energia para ela sobreviver. E o que sobra desse resíduo, lixo do metabolismo celular, ela pega e joga aqui para o meio externo. O oxigênio que ela precisa, ela pega da onde? O oxigênio? Pega do ambiente onde ela está. Pega o oxigênio, põe dentro dela. Usou o oxigênio, liberou, produziu gás carbônico, como queima desse oxigênio aí, libera para o meio externo. E está tudo certo. Agora, o nosso corpo, como ele é um aglomerado de células muito grande, essa célula que está aqui dentro do meu sistema digestório, ela tem uma comunicação direta com o meio externo para poder jogar os resíduos do seu metabolismo para fora do corpo? Não, ela não está conectada com o meio externo, tá? Talvez eu tenha dado um exemplo ruim, tá? Por quê? Vou explicar. Porque, tá vendo esse buraco de entrada aqui? Isso aqui seria o quê? O sistema digestório seria a nossa boca. Tá vendo essa comunicação de saída aqui? É uma comunicação com o meio externo, seria o nosso ânus, né? Então, essa parte aqui, ó, de dentro do trato gastrointestinal ou do sistema digestório, ela é considerada parte interna ou parte externa do nosso corpo? Toda essa parte aqui, ó, é considerada parte externa ao corpo. Por mais que esteja dentro da gente, é considerado parte externa ao corpo, tá? Aqui no sistema respiratório é a mesma coisa. Como tem um orifício que comunica com o sistema respiratório, isso aqui é considerado parte externa do nosso corpo. Aqui, parte externa do corpo. Parte externa do nosso corpo aqui dentro. Parte externa do corpo todo, sistema reprodutor aqui. Tá? Por quê? Porque tem um orifício que se comunica com o meio externo. Tudo aquilo que é interno do nosso corpo não tem comunicação com o meio externo. Então, por exemplo, as células do sistema circulatório, aqui nessa figura fica fácil de ver, células musculares, sistema endócrino, as glândulas, sistema nervoso, nossos neurônios. Essas células aqui, elas não têm comunicação com o meio externo. Então, como que ela vai fazer para obter o nutriente que ela precisa, o oxigênio? Ela precisa que o sistema circulatório leve esses nutrientes até ela, né? E como esse nosso organismo é tão grande, tão complexo, a gente precisa de uma grande quantidade de sangue, de células, enfim, de um grande volume de sangue para levar os nutrientes até a gente. Como o organismo é composto por um monte de tecidos diferentes e de órgãos diferentes, a gente precisa de uma comunicação e uma organização de funções dessas células para que todas elas em conjunto sobrevivam. Então, o nosso organismo ele é mais ou menos uma simbiose de todas essas células, né? Elas vivem em conjunto porque uma auxilia a outra a sobreviver. Se uma parar de funcionar, todas vão sofrer os efeitos dessa falha. Tá bom? Então, todos esses órgãos que compõem nosso corpo são células que mantêm alguma variável fisiológica próxima de valores normais para que a gente possa sobreviver, tá? E aí a gente entra no conceito de homeostase. A homeostase é isso, gente. É
os órgãos, os sistemas do nosso corpo funcionando de forma adequada para manter o ambiente interno do nosso corpo saudável, relativamente estável, em equilíbrio, como esse mocinho tá aqui, né? Se equilibrando na corda bamba ali. Como a gente se equilibra todos os dias aí na vida, né? Enfim, a homeostase é o quê? É a manutenção de variáveis fisiológicas dentro de valores relativamente estáveis ou dentro de valores considerados normais, para que as nossas células, para que os nossos tecidos, para que os nossos sistemas funcionem de forma adequada. Tá? Então, isso é a homeostase. Então, olha lá, a homeostase é a manutenção das variáveis fisiológicas dentro de valores normais para que as funções e reações químicas do organismo ocorram de forma adequada. Tá? E aí aqui é uma figurinha que demonstra basicamente a mesma coisa que aquela outra estava mostrando. Então, por exemplo, o sistema digestório ele tem a função de quê? De absorver nutrientes que vão ser usados pelas células do nosso corpo. O sistema circulatório faz o que com esses nutrientes? Distribui para todo o corpo. Distribuiu para todo o corpo, as células usaram esse nutriente e geraram resíduos no metabolismo. Os resíduos do metabolismo de todas essas células entram no sistema circulatório e vão ser eliminadas. Uma parte dos resíduos vai ser eliminado pelo sistema respiratório na forma de gás carbônico. Outra forma desses resíduos do metabolismo vão ser excretados através do sistema urinário, o sistema excretor do nosso corpo. E o sistema respiratório absorve um tipo de nutriente, o oxigênio. E assim vai. Todas essas células e esses tecidos, sistemas, funcionam para manter o meio interno estável, não é constante, tá? Constante é uma palavra que não se usa para conceituar homeostase. Homeostase é a manutenção de um equilíbrio. Então, o que é o equilíbrio? O equilíbrio é, uma hora a gente está aqui em cima, outra hora a gente está aqui embaixo. Uma hora a gente está aqui em cima, outra hora a gente está aqui embaixo, né? É mais ou menos assim, nosso humor, né? Mais ou menos assim. Mas, em média, o nosso humor é relativamente estável, né? Mas, assim, homeostase é isso aqui, gente, ó. O nosso corpo funciona dessa forma, oscilando em torno de um valor médio que é considerado normal. Então, vamos lá, vamos adiante. O que são variáveis fisiológicas? Né? Variáveis fisiológicas são todos, por exemplo, aqueles resultados que aparecem nos exames clínicos de vocês. Sabe exame de sangue? Não tem lá um monte de valor? Quantidade de hemoglobina, quantidade de células vermelhas, quantidade de células brancas, leucócitos, neutrófilos, não sei o quê. Exame de urina, tem lá. Coloração da urina, pH da urina, quantidade de células, se tem sangue, se não tem. Um eletrocardiograma, frequência cardíaca, pressão arterial, a forma das ondas a forma das ondas do eletrocardiograma. Isso são variáveis fisiológicas. Temperatura, frequência cardíaca, o pH do sangue, a quantidade de proteína ou proteinemia, quantidade de proteína que tem no sangue, a quantidade de creatinina que é formada, tá? Essas são as variáveis fisiológicas do nosso corpo. E os nossos sistemas funcionam para mantê-las dentro dessas faixas aqui, ó, desses valores de referência que são considerados normais, tá bom? Então, essas são algumas das variáveis fisiológicas. Como que a homeostase ela é mantida no nosso corpo? Existem alguns mecanismos de manutenção da homeostase, tá? Alguns desses mecanismos são de retroalimentação. O que é retroalimentação? É um feedback. Sabe aquele feedback que o seu chefe dá para você? O feedback é o quê? Você fez um trabalho, elaborou um trabalho, o teu chefe avalia teu trabalho e fala para você, tá bom ou tá ruim? Se tiver bom,
beleza, mantém desse jeito. Se tiver ruim, o que você vai ter que fazer? Alterar a forma como você fez o trabalho para aquilo melhorar, certo? Então, isso é o feedback, isso é a retroalimentação, tá? Então, eu coloquei aqui, retroalimentação é qualquer processo por intermédio do qual uma ação é controlada pelo reconhecimento do efeito da sua resposta. Vamos trazer os exemplos aqui, que vai ficar um pouco mais claro o que eu estou dizendo aqui. Retroalimentação em inglês é feedback, tá? Então, o que acontece? Você está lá vivendo sua vida, aí de repente você tem febre, uma mudança interna, aumentou a temperatura do seu corpo. Essa mudança interna, ela leva a uma perda da homeostase, desequilibrou o seu corpo. Febre, né? Desequilibrou. O organismo vai tentar compensar isso daí. Como? Baixando a sua febre, né? Então, quando você está com febre, você sua para tentar baixar a temperatura do seu corpo, por exemplo, tá? Como que o organismo tentando compensar isso? Se ele falha na compensação, você tem uma doença. Se ele consegue fazer uma compensação bem-sucedida, retorna ao estado de homeostase. E aí você está bem, normal, continua vivendo a vida divertidamente, né? Agora, não só mudanças internas alteram a homeostase, mudança externa também. Então, se você vai se estressar com alguma coisa, vai se apresentar num novo trabalho, né? Vai apresentar um trabalho aqui, né, na faculdade. Se você tiver uma mudança externa, isso vai causar uma alteração sobre o seu corpo também, levando à alteração da homeostase. E o corpo vai gerar uma forma de reagir a essa mudança, de forma a te manter em saúde, tá? Isso é homeostase. Nosso corpo funciona desse jeito. Durante a fisiologia, nós vamos estudar mecanismos homeostáticos para manter o corpo funcionando adequadamente. Beleza? Então, olha lá, um organismo saudável. Quando a gente fala de mecanismos de homeostase, existe sempre um local do nosso corpo que vai analisar a variável fisiológica. Esses são chamados sensores, ou os receptores que existem no nosso corpo. Então, por exemplo, pressão arterial. Existe um sensor no nosso corpo que fica avaliando a nossa pressão arterial constantemente. Tudo bem? Aí o que acontece? Existem regiões do nosso corpo que são chamadas de integradoras. O que são essas regiões integradoras? É para onde essa informação, por exemplo, dos sensores de pressão arterial é levada. Para onde que é levada a informação da pressão arterial? Por exemplo, pode ser levada lá para o nosso sistema nervoso central. O sistema nervoso central vai elaborar uma resposta que vai ser levada até um órgão efetor. E esse órgão efetor, ele vai alterar a variável fisiológica para trazê-la novamente para um valor considerado normal. Então, vamos lá. A pressão arterial foi detectada pelos nossos sensores como aumentada. A pressão arterial, esse valor, essa alteração da pressão arterial, vai ser levada até um centro integrador, como por exemplo lá no sistema nervoso central, alterando alguma coisa lá no sistema nervoso central. E os neurônios se comunicam ali e falam, cara, essa pressão arterial está alta, a gente tem que baixar ela. Como a gente vai fazer isso? Vamos mandar uns sinais lá para os nossos órgãos efetores de pressão arterial. Por exemplo, pressão aumentou. Eles vão mandar informação lá para o rim, falando assim para o rim, ô rim, claro que eles não falam, né, gente? Mas as moléculas de sinalização que são liberadas pelo sistema nervoso central informam ao rim o quê? Que a pressão está alta. E o que o rim tem a ver com a pressão arterial? O rim ele não controla o volume de água que tem no nosso corpo? O volume de água que tem no nosso corpo não causa uma pressão dentro da gente? Então, a quantidade de água que tem dentro do nosso sistema circulatório, ela altera a nossa pressão arterial. Se eu tiver muita água dentro do sistema circulatório, minha pressão está alta. Se eu tiver pouca água, a pressão está baixa, por exemplo.
Então, daí vai lá para o rim, se a pressão está alta, o rim vai receber a informação de produzir mais urina, para tirar essa água em excesso que está na circulação. Vai urinar a água, e o que vai acontecer com a pressão arterial, depois que tirou essa quantidade de água? A pressão arterial vai cair. E aí, o que os nossos sensores vão diagnosticar nesse momento? Que a pressão arterial reduziu e está mais próxima de valores normais do que estava anteriormente. Entenderam, gente? É assim que funciona muitos dos mecanismos do nosso corpo. Existe um sensor que vai mandar informação para o centro integrador, que vai enviar uma informação para órgãos efetores para retornarem a variável ao valor normal. Tá? Então, participam dos sistemas de retroalimentação os sensores capazes de detectar desvios de um ponto de ajuste. Ocorre a transmissão dessa informação ao centro de integração. Ela recebe informações de diversos sensores do corpo, por exemplo, pressão arterial, quantidade de sais diluídos no nosso sangue e assim por diante. São normalmente regiões encefálicas, do encéfalo ou da medula espinhal, ou grupos de células em glândulas endócrinas que são esses centros de integração. O centro de integração vai enviar então uma informação para esses órgãos efetores, aumentando ou diminuindo a sua atividade, para a gente conseguir retornar o valor da variável fisiológica ao normal. Tudo bem? Exemplo prático que a gente conhece no dia a dia. Regulação da temperatura de um aquário. Como que isso acontece? Tem lá no aquário um instrumento chamado de como que é o nome? Caramba. Enfim, já vou lembrar. Tem lá no aquário o termostato, lembrei, termostato. Então, o termostato ele funciona da seguinte forma. A gente estabelece no termostato, lá, você coloca uma flechinha em cima do valor que você acha adequado para a sobrevivência dos seus peixes, tá? Você coloca lá, 26 graus, tá bom, então beleza. Quando a temperatura do aquário estiver abaixo de 26 graus, o próprio termostato tem um termômetro dentro dele. E esse termômetro vai acusar que a temperatura do aquário ficou abaixo de 26. O que vai acontecer? O termostato, que também é uma fonte que gera calor, ele vai ser acionado, ele vai ligar. No que ele liga, ele aciona essa fonte de calor e começa a aquecer o aquário. Vai aquecer o aquário até que a temperatura de 26 graus vai ser atingida. Atingiu a temperatura de 26 graus, o que acontece? O termostato continua ligado? Não, o termostato desliga. No que o termostato desliga, a temperatura do aquário... O que vai acontecer com a temperatura do aquário? Vai tender a diminuir de novo. Dali a pouco, o que vai acontecer com o termostato? Liga. A temperatura vai aquecer de novo e assim vai, consecutivamente. Esse é um exemplo de retroalimentação que controla uma variável fisiológica, entre aspas, do aquário, uma variável física lá do aquário, que é a temperatura. Beleza? Então, olha lá, existe um sensor, que é o termostato. O próprio termostato, nesse caso, por ser um sistema simples, ele é o integrador e ele é o efetor. E a resposta dele é a temperatura. É a variação de temperatura. A gente tem no nosso corpo três mecanismos de retroalimentação, de feedback. Tem a tal da retroalimentação negativa, a retroalimentação positiva e a programação antecipatória, tá? Então, vamos lá. O que é a retroalimentação negativa? É quando uma variável ativa uma via porque o valor dela está fora do padrão. O que vai acontecer? Se o valor dela está fora do padrão, vão ser ativados mecanismos para trazer essa variável ao normal. Tudo bem? E aí, o retorno dessa variável ao normal vai desativar o mecanismo que foi ativado para conduzir essa variável ao valor normal. Então, vamos lá. Variável num valor anormal. Vai ser ativado um mecanismo para trazer aquela variável ao valor normal. Ativou o mecanismo. A variável atingiu o seu valor normal. O que vai acontecer com o mecanismo? Vai ser desativado. Tudo bem? Isso se chama
retroalimentação negativa. Por quê? Vou mostrar para vocês. Secreção de testosterona. Quem produz testosterona no corpo dos homens? Os testículos. Beleza. Então, a gente tem lá nos testículos células chamadas células de Leydig que produzem testosterona. Quando a testosterona é mantida na circulação sanguínea dentro de um valor normal. Então, tem uma concentração de testosterona no corpo que é considerada normal. Vamos imaginar que essa pessoa está com alta concentração de testosterona no sangue. Se está com alta concentração acima da faixa considerada normal, o que tem que acontecer com essa variável para ela voltar ao valor normal? Tem que baixar o valor da concentração de testosterona. Como que eu faço para abaixar a concentração de testosterona? Vocês concordam que eu tenho que parar a produção da testosterona? De alguma forma, eu tenho que parar a produção? Então, olha o que vai acontecer no nosso corpo. Olha um mecanismo de retroalimentação negativa. A testosterona em alta concentração, nessa situação aqui, ela vai informar para glândulas do nosso corpo que ela está em alta concentração. Essas glândulas do nosso corpo são responsáveis por induzir a produção de testosterona. Tá? Então, quando a concentração de testosterona está alta, a testosterona vai vir aqui e vai inibir a produção ou o mecanismo que induz a sua produção. O mecanismo que induz a produção da testosterona é essa região aqui do sistema nervoso central chamada hipotálamo produz um hormônio chamado GNRH. O GNRH vai agir sobre a hipófise, induzindo a hipófise a produzir LH e FSH. O LH vai agir sobre as células de Leydig produzindo testosterona. Mas espera, se a testosterona está alta, significa que esse mecanismo aqui tem que ser inibido. Então, o que vai acontecer? A testosterona em alta concentração vai agir sobre essas glândulas, hipotálamo e hipófise, inibindo elas. Aqui, sinal negativo. Até quando isso aqui vai ficar ativado? Até o momento que a concentração de testosterona retornar ao normal. Beleza? Mas aí, se a gente inibir esse sistema aqui, a concentração de testosterona vai começar a cair, até que ela vai ficar abaixo do valor normal. E aí, o que vai acontecer? Se está abaixo de um valor normal, significa que eu tenho que ativar o mecanismo que induz a produção de testosterona. O que vai acontecer? Quando há baixa concentração de testosterona, a inibição some e o sistema volta a estar ativo. Se o sistema volta, se esse mecanismo volta a estar ativo, o que vai acontecer com a concentração de testosterona, que estava baixa, vai aumentar de novo. E vai chegar um momento que ela vai estar alta de novo. O mecanismo de produção da testosterona vai ser inibido. Vai cair a produção de testosterona. Se cai até valores abaixo do normal, o que vai acontecer? O mecanismo de produção de testosterona vai ser desinibido. E vai voltar a produzir testosterona. E assim vai. O nosso corpo funciona assim para a maioria das variáveis fisiológicas que existem. Se a temperatura corporal está muito alta, o mecanismo vai ser ativado para reduzir a temperatura. Eu vou suar, eu vou procurar me abanar, usar menos roupas. Se a temperatura está baixa, eu vou usar mecanismos para aumentar a temperatura. Eu vou tremer, eu vou colocar mais roupa para voltar à temperatura normal. Isso é homeostase. É a manutenção de variáveis fisiológicas dentro de valores relativamente estáveis. E esse é um mecanismo de retroalimentação negativa. Quando o nosso corpo funciona para, se uma variável está baixa, ele vai tentar aumentar. Se a variável está alta, ele vai tentar diminuir. Então, os sinais dos efeitos inicial e final são contrários.
por isso ela é negativa. Tudo bem? Outros exemplos de retroalimentação negativa. Controle da glicemia, concentração de glicose no sangue. Então, lá no sangue, a gente tem glicose. A glicose tem que ser mantida dentro de uma faixa normal para as nossas células poderem usar a glicose. E também não pode ter muita glicose, porque senão ela engrossa nosso sangue e aí o fluxo sanguíneo fica prejudicado. E decorre um monte de outros problemas por causa disso, tá? Então, a concentração de glicose tem que ser mantida normal. O que vai acontecer? Existem hormônios no nosso corpo que regulam a quantidade de glicose no sangue. Quando a glicose está baixa, o glucagon é liberado para aumentar a quantidade de glicose no sangue. No caso contrário, quando a glicose está alta no sangue, outro hormônio vai ser produzido, a insulina. E a insulina vai reduzir a quantidade de glicose no sangue. Isso é um exemplo de quê? Retroalimentação negativa. Porque quando eu tenho alta concentração de glicose, eu vou tender a diminuí-la. Então, o sinal é contrário. Quando eu tenho a baixa concentração de glicose, eu vou ter que aumentá-la. Sinal contrário. Ela está alta, eu tenho que diminuir. Ela está baixa, eu tenho que aumentar. Retroalimentação negativa. No nosso corpo existe também a retroalimentação positiva. O que é? É quando uma variável ela ativa uma via para induzir um determinado efeito. E esse efeito ativa mais ainda a via. Então, um exemplo, é o principal exemplo de retroalimentação positiva. Tem dois. Esse aqui é o mais fácil de compreender. Olha como é a retroalimentação positiva. Lá no finalzinho da gestação, o bebê começa a se posicionar nessa região do útero, que é chamada de cérvix uterina, né? Essa região aqui. Quando o bebê está grande o suficiente, ele começa a fazer compressão contra a cérvix uterina. No que ele comprime essa região, é induzida a liberação de um hormônio chamado ocitocina. A ocitocina, ela vai agir na musculatura do útero, induzindo contrações uterinas. O bebê está aqui dentro, está comprimindo a cérvix uterina, que através de neurônios vai estimular lá pelo nosso sistema nervoso central a liberação de ocitocina. A ocitocina vai agir sobre o útero, induzindo contração uterina. O que vai acontecer com esse bebê quando o útero começar a se contrair? Vocês concordam comigo que esse bebê vai ser empurrado ainda mais contra a cérvix uterina, pressionando ainda mais a cérvix uterina? Se ele aumenta a pressão sobre a cérvix uterina, o que vai acontecer com a quantidade de ocitocina liberada? Vai aumentar. Se aumenta a quantidade de ocitocina liberada e ela estimula contrações uterinas, o que vai acontecer com a quantidade de contração uterina? Vai aumentar. Essa é a participação do meu gato. Se aumenta a contração uterina, o bebê vai fazer mais pressão sobre a cérvix, mais ocitocina vai ser liberada, maior a indução de contração do útero, mais o bebê comprime a cérvix uterina, mais ocitocina liberada, mais. Entenderam? Existe uma variável que vai ativar uma via. Qual que é a variável? A ocitocina, ou o bebê comprimindo a cérvix, que libera ocitocina, que vai ativar que via? A via de contração uterina, que vai causar o quê? Um aumento dessa variável, que é a compressão sobre a cérvix, que vai aumentar a quantidade de ocitocina, e assim vai. Então, é uma via de retroalimentação positiva, em que uma variável em alta vai induzir o aumento dessa variável. Muito diferente do que acontecia na retroalimentação negativa, onde uma variável que estava em alta ativa mecanismos para diminuí-la. Diferente aqui, que uma variável em alta ativa uma via para aumentar ainda mais essa variável. Quando que esse sistema de retroalimentação positiva termina? Termina quando o feto nasce. Quando ele nasce, aí a gente tem uma parada dessas estimulações positivas aí. Tudo bem? E existe o controle antecipado.
Ou o controle antecipatório, o que é isso? Olha para isso aqui. O que acontece com o seu corpo? Você saliva. Quando você saliva, o que é isso? É o seu corpo se preparando para o alimento que ele vai receber. Quando você sente o cheiro de um alimento, quando você você visualiza um alimento, o teu corpo se prepara para aquilo que vai acontecer. Quando você visualiza uma imagem sensual, o seu corpo se excita, se preparando para uma possível relação que vai acontecer. Deu para entender? Esse seria um controle antecipatório ou antecipado. Então, assim, gente, existem diversos mecanismos em ação no nosso corpo que têm a função de manter a homeostase. A homeostase é essa manutenção das variáveis fisiológicas dentro de valores adequados para o bom funcionamento do organismo. E a doença vai acontecer quando esses mecanismos estiverem desequilibrados. Então, quando falta a homeostase, a gente entra na doença. Está com temperatura normal, teve febre, significa que tem um mecanismo de recompensa ali, um mecanismo compensatório sendo ativado para reduzir a tua febre, né? Ou seja, se a gente quer ser um bom profissional de saúde, a gente tem que compreender a homeostase. A gente tem que compreender como que as nossas variáveis fisiológicas são mantidas normais, tá? Para a gente poder interferir no corpo de forma correta, para trazer essas variáveis fisiológicas para os valores normais e o indivíduo ficar saudável de novo, tá? Então, os estudantes da área da saúde se preocupam com a homeostase do corpo. Tudo bem? Então, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês, né? Agora vocês vão conseguir, acredito eu, responder a EP com mais facilidade, tá? Como eu falei para vocês na última aula, sempre no final dos meus grupos de slides tem um estudo dirigido. Esse estudo dirigido são questões relativamente simples, mas que ajudam vocês a organizar o pensamento, a entender a matéria. Então, eu sugiro, eu não vou lançar respostas dessas questões, nem nada. Mas, se você fizer responder essas questões e quiser que eu corrija para você, você me traz e eu corrijo, tá bom? Mas fica aí como uma orientação para o estudo. Beleza, gente? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Espero que tenha ajudado. Busquem os livros, lembrem lá da literatura. Aproveitem esse momento que é o início do curso para vocês organizar a vida de estudo de vocês, tá? Peguem os livros, leiam, veja qual você se adapta melhor, qual você gosta mais de ler, tá? Porque daqui para frente as coisas, né, vão subindo de nível, tá? Fisiologia não é uma matéria simples, então bora estudar. Tá bom, galera? Então, um beijo para vocês e até a volta.